Olá, pessoal! Está estudando para concurso e não sabe por onde começar? Procura material na internet e não encontra? Assista esse vídeo até o final, que traz questões relacionadas a Microsoft Word. Eu sou o Vanderlei, bem-vindos a mais um vídeo da série Mais 50, com questões tiradas de provas anteriores, da apostila da Escola General e do site Que Concurso. Confira os links na descrição abaixo. A série Mais 50 são 50 questões para concurso público, dividida em 2 vídeos, cada um contendo 25 questões, abordando os assuntos comumente que são cobrados em concursos, ou seja, Windows, Word, Excel, PowerPoint, Outlook e Internet. Ao entrar no canal, a série Mais 50 são facilmente identificadas pela capa. A série Mais 50 são vídeos longos com aproximadamente 30 minutos cada. Sugiro que assista todos os vídeos da série para ficar melhor preparado para as provas que virão. Pessoal, não se esqueça de clicar no joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber atualizações do canal. E agora, sem mais delongas, chama a vinheta! Início a análise de questões relacionadas ao Word. Essa questão diz o seguinte: esse botão no Word, o que ele faz? Vamos dar uma olhadinha lá no Word. Então, se eu clicar aqui em revisão, olha o botãozinho aqui, ó. Ortografia e gramática. Então, a resposta correta, verificar a ortografia. Resposta E. Nessa próxima questão, diz o seguinte: para adicionar o recurso de ajuda no programa Microsoft Word 2010 em sua configuração padrão, pode ser utilizada a tecla. Então, se eu vier aqui no Word e dar um toque na tecla F1, olha lá a telinha que apareceu. Ajuda do Word. Então, pressionando a tecla F1, a gente aciona a ajuda do Word. Resposta correta, A. Assinale a alternativa que contém o nome de um tipo de fonte existente no Microsoft Word em sua configuração padrão. Pessoal, esse é o tipo de questão que você precisa abrir o Word e explorar aquelas opções de fonte que existem no Word. Então, se a gente for vir aqui no Word, página inicial, aqui, ó, fontes. Se eu clicar aqui, todas essas são as fontes que você tem no Word, né? Você pode adicionar outras fontes, só que esse é um outro assunto relacionado ao Windows. Então, aqui você vai ter que se habituar, você vai ter que vir aqui e ver as fontes que tem, mas normalmente, se for cair alguma questão numa prova, eles vão perguntar as fontes mais usadas. Arial Black, Tahoma, Verdana e por aí vai, são as mais usadas. Então, voltando na questão, resposta correta, A. Arial é um tipo de fonte usada no Word.
No Microsoft Word 2010, em sua configuração padrão, o usuário encontra no grupo Configurar Página da guia Layout da página um recurso que permite alterar o layout de uma página entre as opções Retrato e Paisagem, chamado de... Então, vamos lá no Word. Então, ele quer saber o seguinte: onde é que está essa opção? Em que grupo, né, de opção está a opção Retrato e Paisagem? Então, se a gente vier aqui, Layout de página, Orientação, você tem Retrato e Paisagem. Resposta correta, B, Orientação. Em um documento que está sendo editado no Microsoft Word 2010 na sua configuração padrão, usando a fonte Times New Roman, foram selecionadas as frases 2 e frase 3, conforme ilustrado na figura. Então, você tem aqui, ó, frase 1, 2, 3, 4. Ele está falando que selecionou a frase 2 e 3. Na sequência, foi aplicada a sequência. Ele clicou aqui em marcador com numeração e depois marcador. Então, ele diz que selecionou. Então, o resultado final vai ficar como? Vamos aqui em página inicial, marcador com numeração. E na sequência, clicou em marcador. Então, esse é o resultado final. Voltando à questão, resposta correta seria A. Considerando o Microsoft Word 2010 em sua configuração padrão, assinale a alternativa que apresenta um trecho de um documento com as marcas de parágrafo ativada. Então, se a gente for no Word, vamos dar uma olhada aqui. Ó. Se eu clicar nesse pezinho aqui, ó, ele vai mostrar minhas marcas de parágrafo. É diferente daquela marca de parágrafo relacionada a um parágrafo, né? Um bloco de texto. É diferente. Então, está aqui, ó, marca de parágrafo ativadas. Voltando aqui na questão, a gente tem a resposta A. Né? Quando você tem as marcas de parágrafo ativadas, aparece esse pezinho aqui, né? Ao contrário. Observe a imagem a seguir, que mostra 3 parágrafos de um documento sendo editado por meio do Microsoft Word 2010 em sua configuração padrão. Não existe caractere em branco antes ou depois do texto de cada parágrafo. Assinale a alternativa correta em relação ao alinhamento dos parágrafos de acordo com a imagem exibida. Bom, então o primeiro parágrafo ali dá para a gente ver que está alinhado à direita, o segundo à esquerda e o terceiro está centralizado. Então, analisando as respostas, o segundo parágrafo está justificado? Não dá para saber. Você precisa de um bloco de texto para saber se ele está justificado ou não. O primeiro parágrafo está alinhado à esquerda? Não, não está alinhado à esquerda, está à direita. O segundo parágrafo está alinhado à esquerda? Sim, está alinhado à esquerda. Vamos ver as outras respostas. O primeiro parágrafo está centralizado? Não. O terceiro parágrafo está alinhado à direita? Também não. Então, a resposta correta seria C. O segundo parágrafo aqui, ó, está alinhado à esquerda.
Então você tem um texto aqui. Antes foi aplicado alguns recursos do Word e ele ficou assim. Então na frase é coisa para se guardar. Então percebe que a letra ela está um pouquinho tombada. Quando a letra está tombada, ela está em itálico. E você percebeu que ela está com uma cor um pouquinho mais forte. Ela está em negrito. Então vamos ver se a gente tem essa resposta aqui. Resposta A, né? Itálico e negrito. No Word a gente tem este recurso que está assinalado. E para que ele serve? Esse recurso no Word ele serve para espaçamento entre linhas. Então, se a gente for aqui no Word, vou colocar uma frase aqui rapidinho. Deixa eu tirar a marca de parágrafo. Então, tem um bloco de texto aqui. Se eu selecionar e clicar no botão que está sendo mostrado na questão, olha os espaçamentos, como vai mudando, tá vendo? Espaçamento de 3 pontos. Espaçamento de 1. Ok? Resposta correta. Altere espaçamento entre linhas de texto. Resposta E. Tinha palavras com formatação em negrito e sublinhado. Assinale a alternativa correta. Ao pressionar a tecla Ctrl C, a frase selecionada será eliminada? Não. Quando você pressiona Ctrl C, você copia. Ela não vai ser eliminada. Se o usuário pressionar Ctrl X, eliminará a frase selecionada do documento e não conseguirá colar. Não. Se você pressiona Ctrl X, a palavra vai sumir dali, mas você pode colar essa palavra onde você quiser. Pressionando Ctrl C, a frase selecionada será eliminada? Não. Ctrl C não elimina a palavra, ele cria uma cópia daquela palavra e mantém a palavra lá. Se o usuário pressionar a tecla Delete, a frase selecionada será eliminada do documento, mas poderá ser colada. Não. Se ela foi deletada, não tem como colar. Então, só sobrou resposta correta E. Você pressiona Ctrl X, eliminará a frase selecionada do documento e poderá usar a tecla Ctrl V para colar onde você quiser no texto. Tem-se o seguinte texto editado no Microsoft Word em sua configuração padrão com o recurso de marca de parágrafo ativado. Assinale a alternativa que descreve corretamente a ação aplicada. Repara que o texto aqui ele está com os caracteres bem juntos e aqui ó, está separado. Qual foi o recurso usado para deixar a palavra assim? Então, se a gente vier aqui no Word, vou digitar aqui o meu nome, selecionar ele. Se eu clicar aqui no quadrinho de fonte aqui, vou aqui em avançado, espaçamento, tá vendo? Eu tenho normal, expandido e condensado. Então foi aplicado um recurso de espaçamento expandido. Aqui na frente eu coloco quantos pontos de distância vai ter um caractere do outro. Se eu colocar aqui 10, dá um OK. Olha o efeito. Voltando na questão,
Resposta correta, B. Foi aplicado um espaçamento entre caracteres do tipo expandido. A partir de um novo documento totalmente vazio, que está sendo editado no Microsoft Word 2010, em sua configuração padrão original, assinale a alternativa correta a respeito da formatação que será aplicada ao texto quando o marcador superior da régua fica mais à direita do que o marcador inferior, como é exibido por meio de um círculo em destaque na imagem a seguir. Pessoal, esse botão aqui, vamos dar uma olhada no Word aqui, ó. Deixa eu colocar espaçamento normal. Poder apagar. Então, se eu clicar aqui, ó, exibição, clicar aqui em régua, aqui eu tenho um botãozinho embaixo, botãozinho em cima. Se eu clicar nesse botão em cima e arrastar, eu faço uma marca de parágrafo na primeira linha. Então, voltando na questão, apenas a primeira linha, somente do primeiro parágrafo é recuada? Não. Apenas a primeira linha de todos os parágrafos é recuada. A resposta correta é E. Então, se eu tivesse mais de um parágrafo, ele ia colocar recuo em todas as primeiras linhas de cada parágrafo. Em um documento de 10 páginas editado no Microsoft Word 2010 em sua configuração padrão, o usuário preencheu o campo Páginas da janela de configuração de impressão com o conteúdo da imagem a seguir. Assinale a alternativa que indica quais páginas serão impressas. Pessoal, se a gente vier aqui no Word, dar um Ctrl P, que seria para imprimir, e colocar aqui 1.10, eu estou falando para o Word que eu quero que ele imprime só essas páginas, a página 1 e a página 10, só. Então, se o documento tem 20 páginas, só as duas vai ser impressa, porque eu defini ali que só as duas serão impressas. Resposta correta, D. Observe os termos formatados no Microsoft Word 2010 na sua configuração padrão. Assuma que não há erro ortográfico ou gramatical. Assinale a alternativa com o item que apresenta pelo menos um termo formatado com efeito subscrito e estilo sublinhado. Vamos dar uma olhada aqui no Word. Então, se eu tenho aqui, ó, fórmula da água, H2O. Esse 2 aqui, quando ele fica na parte de baixo, aqui, ó, subscrito, tá vendo? 2 ao quadrado, sobrescrito, certo? Sub embaixo, sobre em cima. E o taxado seria esse aqui, né? Você seleciona a palavra, taxado, ele coloca aquela risca no meio da palavra. Apesar de não parecer, a resposta correta aqui é essa 5 aqui, né? Resposta D. Então, a gente tem um
um subscrito e estilo de sublinhado. Tá aqui, subscrito e estilo de sublinhado. Observe a figura inserida em um documento no Microsoft Word 2010 em sua configuração original. Assinale a alternativa que apresenta somente as figuras que aparecerão no índice de ilustração criada pelo usuário. Pessoal, funciona assim. Você tem o índice remissivo, né, que tem títulos, em qual página está aquele título. E você tem um índice de imagens dentro de um documento. Para fazer esse índice de imagem, obrigatoriamente, você precisa inserir a imagem, colocar uma imagem qualquer aqui. Vou diminuir ela um pouquinho. Você precisa clicar em referências, inserir legenda. Quando você clica em inserir legenda, vai aparecer aqui, ó, figura 1, dá um OK. Então a imagem tem figura 1, a próxima imagem vai ter figura 2, figura 3 e assim na hora de montar o seu índice de imagens, ele vai pegar todas as imagens que tem legenda. E todas as imagens que tem legenda está marcado lá, figura 1, figura 2, figura 3, figura 4. Então, no meu índice aqui de figuras, quais são as imagens que está marcada aqui? Ó? Figura 1, estrela, figura 2, triângulo. Resposta correta, C. As imagens que vão aparecer no índice são as que estão marcadas aqui, ó, figura 1, figura 2 e por aí vai. Como se sabe, um dos programas mais utilizados no pacote Office é o editor de texto Word. Em se tratando de Microsoft Word 2010, se o usuário desejar salvar um documento através do atalho, ele deverá pressionar as teclas. Pessoal, para salvar um documento no Word usando a tecla de atalho, você pressiona Ctrl B. Né? Se você vier aqui e der um Ctrl B, olha lá a caixinha que apareceu. Salvar como. Resposta correta, C. No Microsoft Word 2010, se o usuário desejar revisar a formatação, deverá pressionar as seguintes teclas. Então, vamos para o Word. Shift F1, está lá a opção Revelar formatação. Revelar formatação. Shift F1. Então, voltando para a questão, Shift F1, revisar ou revelar a formatação. Considerando o Microsoft Word versão 2010, idioma português, Brasil, em sua configuração padrão, assinale a alternativa corretamente relacionada às imagens abaixo. Se a gente for aqui no Word,
clicar em exibição. Aqui, ó, ferramentas relacionadas 1. Esse aqui, esse são as opções que aparecem na questão. Então, a resposta correta aqui seria ferramentas relacionadas 1. Observe o texto digitado no Word 2010. Ao texto foram realizados os procedimentos listados a seguir. Inserida a logomarca da prefeitura no início do texto. A letra O foi aplicado um recurso do Word. A palavra mesquita foi gerada por meio de uso de um recurso do Word que tem a finalidade de aplicar efeitos artísticos. Os recursos empregados em 2 e 3 são denominados respectivamente. Pessoal, essa letra grandona no começo do parágrafo aqui é chamado de letra capitular. E essa outra letra aqui é um word art. Então, se a gente for no Word, vou mostrar para vocês aqui. Se eu clicar aqui, inserir, letra capitular. Pronto. E o word art, né? Se eu clicar aqui, word art, escolho uma letra qualquer aqui. Tá aqui, ó. Transformação. E aqui o efeito aplicado, que foi aplicado naquela letra da nossa questão. Então, letra capitular e word art, resposta A. No Word 2010 BR, o acionamento dos ícones é um subscrito e alinhamento centralizado. Tem por objetivo, respectivamente, aplicar resposta D, né? A gente já viu sobre subscrito numa questão anterior e também já viu o alinhamento centralizado. Tem esse íconezinho aí. No que se refere ao pincel de formatação do Word 2010, analise os itens a seguir e ao final assinale a alternativa correta. Recorta o realce de cor e aplica em outro local, preservando a formatação de origem. Copia a formatação de um local e aplica em outro local. É utilizado apenas em tabelas do tipo. Eu tenho uma palavra aqui com a cor vermelha, por exemplo. Se eu clicar no pincel, a palavra está selecionada. Clicar no pincel e passar o pincel numa outra palavra, ele copia a formatação. Tá certo? Resposta B. Porque o pincel, ele copia a formatação. Eu tinha dito anteriormente que era 1 e 2, mas analisando melhor, só a 2 está correta. Porque ele recorta o realce de cor e aplica em outro local, preservando a formatação de origem. Bom, não recorta a cor. Ele só copia a formatação. Resposta B. No que se refere à formatação de texto Microsoft Word 2010, se o usuário pressionar a tecla Ctrl Enter, o resultado será... Vamos no Word, mas é quebra de página, viu?
Se eu clicar aqui, ó, dar um Ctrl Enter, do cursor para baixo vai tudo para a próxima página. Pronto. Então aqui tem o conteúdo aqui na página, Ctrl Enter, mandou tudo do cursor para lá, para a segunda página. Resposta correta A. Utilizando o Word 2010 em sua configuração padrão, o usuário confeccionou uma apostila de matemática. O mesmo pretende salvar o documento em outra extensão que não o padrão do Word 2010. Sendo assim, uma das possibilidades é através do teclado salvar como, que pode ser executado através das teclas Ctrl B. A gente já viu isso, né? Então, se eu der um Ctrl B, salvar como aparece lá. Ó. Resposta C. Um documento foi criado no Word 2010 em sua configuração padrão. Antes de imprimi-lo, Pedro notou que ele dispunha do papel ofício. Porém, o documento foi criado com o papel sendo A4. Para que Pedro possa imprimir este documento com o papel ofício, o mesmo deverá criar um novo documento? Não, não é necessário criar um novo documento. Não fazer nada, pois o próprio Word, não, o Word não vai escolher um papel para você. Utilizar o atalho Ctrl P, também não, Ctrl P seria para imprimir. Acessar a guia Layout da página, item tamanho do grupo, configurar página e escolher o papel ofício. Resposta correta D. Então ele está dizendo o seguinte, que você precisa vir aqui, ó, Layout da página, configurar página, vem aqui em papel, tamanho do papel, e aqui você escolhe ofício. E aí o Word já ajusta as margens para esse tamanho de papel. Resposta D. Observe as palavras a seguir que foram digitadas no Word 2010. A fórmula química da água é H2O. A água possui 3 estágios físicos. 2 elevado à oitava equivale ao dobro de 128. Os efeitos utilizados na frase 1, 2 e 3 foram respectivamente... Bom, a primeira é um subscrito. A gente já viu isso. Esse 3 aqui, ele está um pouco tombadinho. Ele está em itálico. E aqui, 2 à oitava, sobrescrito. Então, subscrito, itálico e sobrescrito. Resposta C. Pessoal, chegamos ao final das 25 questões. Não se esqueça de conferir no canal os próximos vídeos. Espero que todos estudem bastante e tenham uma boa sorte nos concursos que virão.